Amém, povo de Deus, a paz do Senhor. Aqui no Instagram já acabou de entrar alguém, no Face a gente está esperando um pouquinho, mas eu não consegui fazer, irmã Michela, paz, Deus te abençoe. Eu não consegui fazer a live nem sexta nem sábado, aí resolvi fazer hoje para não atrasarmos tanto, né, na nossa leitura da palavra de Deus. Agora, teve um dos vídeos que eu enviei, porque eu vou fazer a parte da reflexão em Salmos e Provérbios, e depois eu vou ler o relato em Novo Testamento e Antigo Testamento. Mas teve uma reflexão que eu fiz de Salmos e Provérbios da última vez, a filmagem não ficou boa, né? Então a gente teve que excluir. E também eu achei que eu ia conseguir baixar aí do Instagram depois, colocar no Face, etc. Não consegui. Então nós estamos gravando em duas plataformas de uma vez, tá? No Instagram e no Facebook. Se passar de 1 hora, provavelmente o Instagram encerra e eu tenho que começar novamente, né? Por isso que a gente tem que ser bem prático aqui. Mas eu peço para você abrir a sua Bíblia em Provérbios 23, desde Provérbios 22, a partir do 17, não sei se você lembra, nós temos agora uma coletânea de provérbios, que se não me engano vai até o capítulo 24. E aí nós estamos lendo aos poucos esse provérbio do dia. Por quê? Porque a nossa intenção é lermos provérbios o ano todo. E salmos também. Então, nós já estamos no Provérbios 23. E algumas pessoas perderam que nós lemos Provérbios 23, 1, 2 e 3, que fala sobre pessoas talvez aí com cargo público ou que têm acesso a pessoas, a governantes, etc. E fala para se aproximar dessas pessoas com prudência, principalmente mediante do que lhes é oferecido e com discernimento, porque às vezes, e a figura que o autor usa em Provérbios é a de um banquete delicioso, né? E ele fala para ver isso com prudência, porque por trás desse banquete delicioso pode ter muito engano e mentira. Então, Provérbios 23, versículos 1, 2 e 3, diz que quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. O primeiro ponto, né? Preste atenção, tenha discernimento. Outro ponto, encoste uma faca na sua garganta se você é glutão, ou seja, não saia engolindo tudo, digerindo tudo. Claro que isso aqui pode ser aplicado a regras de etiqueta e etc., mas já que a linguagem é sapiencial, é proverbial, provavelmente ele está falando para você realmente, no nosso linguajar aqui do Nordeste, mais ou menos a ideia de quem sabe comer peixe, sabe? Separar as espinhas, algo assim. E aí o versículo 3, não cobiçar os pratos deliciosos que ele serve. E aí ele explica porque essa comida é enganadora, ou seja, por trás desse banquete tem algo aí que precisa ter discernimento antes de digerir. Então, Provérbios 23, 1, 2 e 3. E também, né, já que estamos... Porque aqui eu estou repetindo, eu já mandei esse vídeo, mas eu tive que deletar, então eu estou repetindo. E aí Provérbios 23, versículos 4, 5, diz: Andréia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Você pode ir compartilhando aí com outros, estamos iniciando agora, tá? Provérbios 23, versículos 4 e 5, já vai falar para você não se fatigar para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Então, esse provérbio
de hoje, não é? A gente quer deixar, irmã Rebeca, oi, irmã Michele, irmão Diego, Deus abençoe vocês aqui no Instagram, né? E tem outros entrando no Face também. Esse provérbio, veja que a Bíblia, ela não condena a riqueza em si mesmo, né? Ela apenas condena algumas atitudes por trás disso, né? A atitude, por exemplo, de você depender da riqueza, a atitude, por exemplo, de você achar que a felicidade está na riqueza, a atitude de você confundir prosperidade com bens materiais. A prosperidade bíblica, ela tem outro foco. Vários fatores, né? Por exemplo, o Novo Testamento diz que o problema está no amor ao dinheiro. Agora, aqui em Provérbios 23, 4 e 5, provavelmente o autor está falando sobre você fazer da riqueza o foco da sua vida. Esse é um ponto. E ele está mostrando que isso não vale a pena, porque a riqueza é algo que do dia para a noite pode criar asas, do dia para a noite pode desaparecer. Você não pode fazer disso o único foco da sua vida, nem pode achar que sua felicidade está nisso, você vai se frustrar. Um outro aspecto também, colocado por alguns estudiosos, é o fato de, se a pessoa já enriqueceu, já prosperou, ela procurar, eu não sei se colocar talvez um ponto nisso e procurar se satisfazer com o que já tem e, quem sabe, buscar investir em coisas que não são tão passageiras, né? Às vezes não vão dar tanto lucro, às vezes nem vão dar lucro, mas não são passageiras. São aspectos para a gente pensar. Mas, de qualquer forma, o autor está mostrando que não vale a pena você se fatigar para ficar rico, porque a riqueza criará asas. Amém? Glória a Deus. Vamos para o Salmo. Para quem está entrando agora, a paz do Senhor, Deus abençoe. Nós temos no Instagram, estamos aqui no Facebook. E para quem está entrando agora, nós acabamos de ler Provérbios, 2 provérbios hoje, né, ou 2 pensamentos interessantes hoje, que é Provérbios do 1 ao 3, Provérbios 23, desculpem, do 1 ao 3, e Provérbios 23, 4 e 5. Amém? Agora, por causa do probleminha que deu lá no meu vídeo e tal, nós vamos repetir o Salmo 28 hoje, tá? Nós já lemos esse Salmo, mas nós vamos repetir, vamos ler novamente. É um Salmo de Davi e é uma oração muito profunda, e no final ele ora por todo o povo de Deus. É muito importante aplicarmos esse Salmo nas nossas vidas, tá certo? Bom, a palavra de Deus nos diz, Salmo 28, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Então, o salmista Davi está falando sobre a perspectiva talvez aqui do tabernáculo ainda, porque o templo ainda não teria sido construído, e essa ideia de voltar as mãos, porque a presença de Deus estava vinculada a esse local, com a revelação do Novo Testamento. Isso é descontinuado, né? A presença de Deus hoje não é vinculada a um local físico, né, específico, em termos de templos. E ele, aquele senso de urgência, quando ele diz assim, não seja surdos para comigo, no sentido, Deus me atenda logo, né, responda logo a minha oração. E aí ele pede para não ser arrastado com os ímpios, versículo 3, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, só que o seu coração é cheio de perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem.
E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Veja que esse outro parágrafo, do 3 ao 5, ele pede para não ter o mesmo destino dos ímpios. Ele reconhece a falsidade no coração dele, a perversidade, não corina, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Ele pede para que o ímpio receba conforme as suas obras. É claro que ele está aqui sob um senso de justiça, né? A gente precisa perceber, eu sempre toco nesse ponto, alguns aspectos com relação a algumas orações nos Salmos que chamamos de orações imprecatórias, aquelas orações em que o salmista, com certa liberdade, pedia que Deus agisse com justiça contra os seus inimigos. Eu sempre toco nesse ponto porque parece-me que o Novo Testamento descontinuou esse tipo de oração, porque o Senhor Jesus disse que a gente deveria orar e abençoar os nossos inimigos, orar por eles. Então, sobre esse aspecto. Agora, é interessante a gente perceber que a preocupação do salmista aqui não é exatamente vingança, tá? Que a justiça de Deus seja reconhecida entre os homens. E parte do reconhecimento da justiça de Deus entre os homens é os seres humanos perceberem que Deus, em sua infinita sabedoria, equidade, ele pune o mal. Então é sob essa perspectiva. E veja que aqui não é simplesmente, ele não está orando simplesmente contra pecadores, porque todos nós somos pecadores. Ele está orando contra o ímpio. Vamos usar o termo ímpio, que é aquela pessoa que declarada e obstinadamente se levanta contra Deus, né? Então, nós estamos no Salmo 28, tá? Versículo 5. Olha o que o salmista diz: a paz do Senhor, irmão Wendel, Deus te abençoe. Olha o que o salmista diz, que eles não compreendem os feitos do Senhor, nem o que suas mãos fazem. Ele os derrubará e não os reedificará. Ele está falando de pessoas que não compreendem os feitos, nem o que suas mãos fazem, ou seja, rejeitam Deus como Criador e Deus como Redentor e Salvador, né? Então, é sob essa perspectiva. Agora, o salmista entra numa certeza, numa confiança. Ele tá dizendo: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Andréia, paz do Senhor. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. E aí, versículo 8, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Embora o ungido possa ser uma referência realmente ao rei de Israel, versículo 8, mas quando nós olhamos para esse texto, né, também sob a perspectiva de toda a revelação bíblica a respeito do povo de Deus, nós também somos ungidos do Senhor. E o Senhor é a nossa força. E aí o salmista ora: salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Fica então esse salmo para as nossas vidas, e que essa oração do salmista, especialmente o versículo 9, seja a nossa oração, que possamos orar uns pelos outros, orar por todo o povo de Deus. O povo de Deus é a herança do Senhor, ou seja, é a propriedade particular, exclusiva, que o Senhor conquistou para si, sobretudo quando pensamos sob a perspectiva da obra redentora, do preço que foi pago e do fato de que, dentre todos os povos da terra, o Senhor tem para si um povo especial, herança sua, propriedade sua, que é o seu rebanho. Então, que a gente ore como um salmista para o Senhor salvar o seu povo, abençoar a sua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Já lemos Provérbios, do capítulo 23, do 1 ao 7, e agora nós vamos ler, com a graça de Deus, os evangelhos, né? Nós estamos tentando mostrar
uma ordem lógica dos fatos, né? Que se concretizaram entre nós há mais de 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus Cristo. Seguindo ali a perspectiva de Lucas, de que apresentar os fatos de forma ordenada a respeito da pessoa de Jesus, para solidificarmos a nossa fé, como ele disse para Teófilo. E depois disso, nós mostramos o Cristo pré-encarnado, falamos em João, aí falamos um pouco sobre a genealogia em Marcos e Lucas, depois em Marcos e Lucas, em Mateus e Lucas, depois em Mateus e Lucas também falamos sobre a concepção de João Batista, a concepção virginal de Jesus, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, um pouco da infância de Jesus, João Batista criado no deserto, ou melhor, depois, né, de um tempo ele passa a viver no deserto, tem toda uma discussão sobre aonde ele conviveu, como talvez a comunidade dos essênios, mas não se tem certeza absoluta sobre isso, embora seja possível. E depois, quando João aparece pregando, chegou a hora certa, aí o filho é batizado por João. Nós já mostramos todos esses relatos. João dá testemunho de Jesus. João fala de Jesus, inclusive, para os seus discípulos. 5 desses discípulos, 2 desses discípulos vão atrás de Jesus, e daí aparecem mais outros, né? Simão, ou melhor, André e João. Depois Simão Pedro, que lá Jesus já profetiza sobre ele, que ele vai ser chamado de Cefas, né? De Pedro, e Cefas em aramaico, e Pedro vem do grego. Depois você vai ter Natanael e Filipe. Esses começam de alguma forma a andar com Jesus, talvez não ainda de tempo integral. André, João, Pedro, Natanael e Filipe. Aí você tem, claro, antes disso, né, depois do batismo de Jesus, a tentação. Estamos apenas pensando numa ordem lógica. E depois você vai ter o milagre ali em Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho. Seus discípulos veem esse milagre. Isso registrado pelo Evangelho de João. Depois disso, João vai registrar a entrada de Jesus, ou melhor, Jesus indo a Jerusalém e fazendo uma primeira purificação do templo, fazendo muitos sinais, tendo uma conversa com Nicodemos, tá? Tudo isso nós já mostramos aí conforme os evangelhos. E aí Jesus vai para a região da Judéia. E nós falamos isso também para vocês, né? Que depois que ele está ali em Jerusalém, ele tem aquela conversa com Nicodemos, aí ele vai para a região da Judéia e tem ali uma discussão, vamos dizer assim, entre os discípulos de João e um certo judeu, e é quando João diz quem ele é a respeito de Jesus, quem é Jesus, né? Aquele testemunho de João, importa que ele cresça e que eu diminua. Agora, em João 4, versículos 1 ao 4, Jesus então percebe que os fariseus, isso Jesus provavelmente tem saído de Jerusalém, mas está ali pela região da Judéia, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora não era Jesus, mas eram os seus discípulos. E aí ele deixa, João 4, do 1 ao 4, ele deixa a Judéia e vai outra vez para a Galileia. E o texto diz que era necessário ele passar por Samaria. Enquanto isso, Lucas, capítulo 3, versículos 19 ao 20, registra, né, que João Batista ele havia repreendido o tetrarca Herodes, porque ele casou com Herodias, que era mulher do irmão dele, Filipe, e as outras maldades que ele tinha feito. Lucas 3,19 registra isso. E aí o versículo 20 diz então que esse Herodes aqui, ele manda prender João.
Mateus, Marcos e Lucas, enquanto João registra que Jesus, no capítulo 4, ele sabe dos fariseus e do que os fariseus já começavam a comentar a respeito dele, e ele resolve ir para a região da Galileia, porque Jesus ele não está com medo, tá? Mas ele está evitando um confronto antes da hora, porque ele sabia a hora certa, o momento certo de agir e de se entregar por nós também. Você vai ver isso lá na frente. Então, Mateus 4:12 diz que Jesus, aí quando esse tetrarca, além, né, dos judeus, os fariseus já estarem comentando sobre Jesus se retira um pouco. E também, junto com a prisão de João, Mateus 4:12 diz que Jesus ouviu que João estava preso, aí ele foi para a Galileia. João disse, Jesus deixou outra vez a Judéia e vai para a Galileia. Marcos 1:14 diz que quando João Batista foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia e ele começa a pregar o evangelho do reino. E Lucas 4:14 acrescenta que a virtude do Espírito, o poder do Espírito estava sobre Jesus, ele vai para a Galileia e a sua fama começa a espalhar-se por todo o derredor. Bom, então, indo para a Galileia, voltando para o relato de João, depois a gente vai colocar todas essas referências para você fazer o estudo paralelo aí, era necessário Jesus passar por Samaria. Veja, essa necessidade, vamos dizer assim, é uma necessidade divina, vamos dizer assim, porque haviam outras rotas, né? Outras opções. Então Deus tinha estava nos planos de Deus. Deus achou necessário. Jesus tinha marcado um encontro com aquela mulher, tá? Esse era o propósito de Jesus ali. Bom, então você tem João 4, versículos 5 ao 42, tá? Quando Jesus indo a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, tratando Samaria como região, né? E junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, se assenta junto à fonte. Isso já era quase a hora sexta, né? Isso já era quase a hora sexta. E nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Jesus pediu um pouco de água para ela. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E a mulher respondeu: como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Ela enfatiza que ela é mulher, e eles evitavam conversar com mulher assim. Ela enfatiza que ela é samaritana, e ela enfatiza que ele está pedindo de beber, porque beber implicava em ela tomar, em ele usar uma vasilha, não é, das que eles usavam para beber. E os judeus, segundo os estudiosos, não faziam isso, né? Com relação aos samaritanos, eles não queriam usar nem as vasilhas que eles usavam. Era assim muito, muito difícil. E Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Acaso tu és maior, ela disse, que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água volta a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. E aí, a mulher disse: Senhor, então me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem eu precise voltar para tirar água. Também, eu saltei, não é, o versículo 11, mas ela disse: Senhor, tu não tens como pegar água, o poço é fundo, onde podes conseguir água viva? Porque talvez ela achasse, né, devido ao poço nunca faltar água, lá o poço talvez fosse algum tipo de olheiro, né, e talvez ela achasse que Jesus estava oferecendo essa água dali, e não era isso.
Quando ela entende que a água era diferente, ela pede dessa água, porque o sofrimento dela era vir ao poço, era ir no momento que ninguém estava vendo, aquele horário ali não era propício, mas ela provavelmente ia naquele horário para evitar se encontrar com as outras pessoas da sociedade por causa da situação irregular que ela vivia. Então, ela ia naquele horário e isso provavelmente era um sofrimento muito grande para ela. Ela viu nisso a chance, não é, desse sofrimento acabar. E Jesus disse, então, vai, chama teu marido e volta aqui. E aí ela diz, mas eu não tenho marido. Observe que, eu não sei se a sua versão diz assim, né? Confessou-lhe a mulher. Confessou-lhe a mulher. Eu não tenho marido. E então Jesus fala para ela, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Tem toda uma discussão sobre isso, mas de qualquer forma a situação atual daquela mulher era irregular, e ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Observe que ela vai crescendo na revelação a respeito de quem é Jesus, tá? Ela fala com ele e agora ela já tem a revelação que ele é profeta. Nossos pais adoraram no monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse, mulher, crê-me, e a hora vem que nem neste monte nem em Jerusalém vós adorais o que não sabeis. Nós, está falando dos judeus, adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Ele está falando da revelação legítima que estava registrada no cânon do Antigo Testamento, que não era o cânon samaritano, né, mas o cânon judaico. Jesus está reconhecendo a autoridade desse cânon como veículo de revelação do Senhor, do seu plano legítimo. E ele está dizendo que até aquele contexto histórico, né, dentro da revelação, os judeus estavam certos, mas a hora vem, e agora porque ele veio para inaugurar esse novo tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, adorarão ao Pai independente de espaço físico. Nós lemos o Salmo 28 quando a adoração ainda era limitada a espaço físico, né? O salmista disse, eu levanto minhas mãos para o santuário e tal. E agora Jesus está dizendo que esse tempo em si encerra nele. Os verdadeiros adoradores, eles vão adorar ao Pai em espírito, ou seja, independente de espaço físico, etc. E em verdade, ou seja, conforme os parâmetros que o próprio Deus estabeleceu. E aí ele diz, porque o Pai procura a tais adoradores que assim o adorem. Essa expressão procurar aqui, não é que Deus não sabe onde está, que Ele está esperando que alguém faça isso, não, é no sentido de exigir, tá? Esses são os parâmetros que o próprio Deus estabeleceu. É isso que Deus exige dos seus adoradores. E aí ele diz, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E a mulher então diz, eu sei que quando vier o Messias, né? E aí o autor do Evangelho de João abre mais uma vez o parênteses e explica que se chama o Cristo, porque ele gosta de explicar os termos hebraicos em grego, provavelmente por causa dos seus leitores. Messias vem do hebraico, Cristo vem do grego. Ele diz que quando ele vier, ela falando, né, nos anunciará tudo. Aí Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Irmãos, isso aqui é surpreendente, tá? Porque você tem uma mulher samaritana, ela ainda vai ficar mais surpresa ainda, porque Jesus sabe da situação também moral e irregular que ela estava vivendo. Então, praticamente uma das primeiras pessoas a quem Jesus
fala, Paz do Senhor, irmã da luz, Deus te abençoe, em que Jesus fala claramente da sua identidade, é para essa mulher. Então, ela vê ele como profeta, agora ele se revela como o Messias, tá? E ele diz claramente, eu sou, eu que falo contigo. E aí os discípulos chegaram e viram ele falando com ela, e eles não perguntaram nada, acharam estranho, mas não questionaram. Irmã Silvânia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Estamos em João capítulo 4, tá? E aí o que acontece? Versículo 28, essa mulher então ela deixa o cântaro e ela vai para a cidade. Ela encara algo que antes ela evitava, né? Porque aparentemente ela está indo ao poço naquele horário para não ter que ver ninguém, talvez rejeitada pela sociedade por causa da sua situação moral. Mas agora ela tem coragem de avisar a todos, de anunciar a todos. Ela entra na cidade e ela começa a dizer, venho, vejo um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o Cristo? Todos foram ter com ele. E aí os discípulos, né, versículo 31, pediram para Jesus comer. E Jesus disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Os discípulos até acharam, será que alguém trouxe comida para ele? Jesus disse, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram. Veja que a gente está aqui no início, tá, do ministério de Jesus. Então ele já alcança, observe que ele está indo para a região da Galileia, ele resolveu passar por Samaria, porque ele tem um encontro com essa mulher. E o texto diz então que muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testemunhou. O que ela testemunhou? Ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, então pediram que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias ali, tá? E então disse a mulher, já não é pelo que diz, muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia uma mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você percebe a progressão da revelação? Primeiro profeta, depois Messias, que é o Cristo, e agora o Salvador do mundo. Essa revelação a respeito da pessoa de Jesus, que no Evangelho de João já se dá no início do ministério de Jesus. É irônico que os evangelistas vão mostrar que as autoridades não quiseram enxergar isso, tá? Na pessoa de Jesus. O que acontece depois? João 4, versículos 43 ao 45. O que acontece depois? 2 dias depois, aí ele parte dali e continua, vai para Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E lá na frente vai ficar claro por quê, principalmente em Nazaré, aonde ele passou o início, né, passou sua infância lá. Chegando a Galileia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que fez em Jerusalém no dia da festa. Veja que o apóstolo João, já desde o começo, já João 2, inclusive na conversa de Nicodemos diz, ninguém uma pessoa que faz sinais que você faz não pode não ser de Deus, não pode, né? Então esse reconhecimento de Nicodemos
e do testemunho de João no capítulo 2 mostra que Jesus já ali no começo fez muitos sinais. E muitos que viram então no dia da festa, eles estavam lá, João 4,45, e receberam Jesus. Aí Jesus chegando então na região da Galileia, Mateus 4,17, Marcos 1, 14 e 15 e Lucas 4, 14 e 15 vão mostrar que nessa região Jesus ensinava, Lucas, né, conforme Lucas ensinava nas sinagogas, todos o recebiam e sua fama correu por todas as terras ao redor. E ele começa a pregar então, conforme Mateus e Marcos, né, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho. E a essa altura, João, o Batista, ou João, aquele que batizava, ele ficou conhecido assim, tinha sido preso. Tá bom? Bom, depois nós vamos descrever todas essas referências para você fazer a leitura paralela, tá? Mas voltando para João 4, versículos 46 ao 54, nessa ida de Jesus, a volta de Jesus à região da Galileia, ele vai segunda vez a Caná da Galileia, de onde ele fez da água vinho. E ali tinha um oficial do rei que o filho estava enfermo. Em Cafarnaum, tá? E nós estamos aqui em Caná da Galileia. O filho está enfermo em Cafarnaum. E Jesus, vindo da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Quando ele ouviu falar disso, ele foi ter com Jesus e pediu que Jesus descesse e curasse seu filho, porque já estava à beira da morte. Aí Jesus até diz assim: se vocês não virem milagres, vocês não vão crer. E aquele homem pede: Senhor, desça logo antes que meu filho morra. Aí Jesus diz: pode ir, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus tinha dito e foi. E quando ele desceu, já vieram ao encontro dele os seus servos, anunciando, dizendo: teu filho vive. Isso está em João 4, 46 a 54. E aí ele perguntou que horas mais ou menos ele tinha se sentido melhor. Eles disseram o horário em que a febre tinha deixado o menino, e o pai entendeu que tinha sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: teu filho vive. E a Bíblia diz que creu. Esse homem, ele é oficial, né, do imperador ali, e ele mora em Cafarnaum. Provavelmente ele não é judeu, ele deve ser gentil, mas a Bíblia diz que creu, ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia, nessa trajetória. João registra esse ponto aqui. Bom, nessa trajetória também, conforme Lucas capítulo 4, 16 ao 31, Jesus, ele chega em Nazaré, onde ele foi criado. E aí ele entra no dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga. E levantou-se para ler, e foi dado para ele o livro do profeta Isaías, provavelmente o rolo, né, que era o pergaminho. Ou o texto estava escrito em hebraico ou em aramaico, mas ele abre esse rolo e ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Esses pobres aqui não é simplesmente pobres, tá? No sentido de posses. A gente precisa estudar esse pensamento na teologia do Novo Testamento. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí começou a dizer-lhes, ele fecha o rolo e ele entrega para o moço, e ele se assenta, todos olhando para ele, e ele diz claramente, essa é uma profecia de Isaías, né? E ele diz claramente: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos
lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, mas questionavam: esse não é o filho de José? E ele disse: sem dúvida, Jesus, disse: vocês vão me dizer esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos falar ter sido feito em Cafarnaum. Antes disso, Jesus tinha passado também e disse: em verdade digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas Elias não foi enviado a nenhuma dessas viúvas. Elias foi enviado a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, ou seja, em outras terras. Outro exemplo que Jesus cita: muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. E aí todos na sinagoga, quando ouviram isso, não gostaram, ficaram irados e o expulsaram da cidade. Ali, já no começo do ministério de Jesus, da cidade que ele foi criado, o expulsaram, o levaram até o cume do monte e para jogar ele, mas o texto não para explicar, provavelmente sua autoridade, deixando claro que ele quem está no controle, que ele só morreu na hora certa. Diz que ele simplesmente passou pelo meio dele, se retirou, e aí ele desce para Cafarnaum, cidade da Galileia, e ele passa a ficar ensinando ali nos sábados. Isso está registrado em Lucas 4, 16 ao 31. E em Mateus 4, 13 ao 16, diz a mesma coisa, que ele deixa Nazaré e agora ele vai fazer a sua residência, vai se instalar em Cafarnaum. Mateus enfatiza que é uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, e Mateus enfatiza que o fato de Jesus de morar em Cafarnaum é para cumprir a profecia de Isaías, que diz: terra de Zebulon e terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Quando Isaías profetizou isso, essa região, o mundo não vai crer nisso, mas isso ainda não tinha acontecido, dessa região ser região de gentios morando, E aí Isaías disse: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Glória a Deus. Então, nós lemos para vocês já aqui até o início do ministério de Jesus, quando ele fixa residência em Cafarnaum. Amanhã, com a graça de Deus, a gente vai falar agora quando ele chama os seus discípulos para tempo integral. Alguns provavelmente o estavam acompanhando, não sei. Mas talvez eles voltavam para trabalhar, ainda não estavam em tempo integral. A gente tem certeza que 5 deles, André, João, Pedro, Filipe e Natanael, por causa do relato de João, já no início do ministério de Jesus, acompanharam Jesus e provavelmente estavam com Jesus no milagre do Caná da Galileia, mas ainda não em tempo integral. Isso vai acontecer mais na frente. Amanhã, com graça de Deus, a gente relata isso. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar um pouquinho o vídeo do Instagram para começar a leitura do Antigo Testamento. Aguarde só um pouquinho, porque o Instagram ele tem limite de tempo, Então, se eu não fizer isso, ele vai encerrar e quem está me acompanhando pelo Instagram não vai conseguir ver a leitura do Antigo Testamento, tá bom? Então, nós lemos Provérbios, capítulo 23, do 1 ao 7, lemos o Salmo 28, e agora fizemos mais um pouco da narrativa de Jesus, lembrando que quando concluirmos essa narrativa de Jesus, com a graça de Deus,
teremos de alguma forma lido os 4 evangelhos. E se você quiser uma Bíblia que lhe ajuda já a colocar os textos em ordem cronológica e de forma paralela, principalmente os evangelhos e o Antigo Testamento, Reis e Crônicas, então a gente sugere a Bíblia de Estudo Integrada. Não estamos ganhando nada com isso. Há outras Bíblias de estudo em ordem cronológica, como a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, em ordem cronológica da CPAD. A Bíblia em ordem cronológica, eu acho que é da editora Vida. E temos essa Bíblia em ordem cronológica da Bíblia de Estudo Integrada. É muito legal porque os textos são colocados de forma paralela e facilita o entendimento na hora de fazermos assim, estudarmos a vida de Cristo e uma harmonia dos evangelhos, tá bom? Sempre lembrando que os evangelhos não têm essa intenção de uma biografia detalhada da vida de Jesus. É uma biografia teológica, tá bom? Então nós vamos encerrar aqui no Instagram. Aguardem só um minutinho quem está no Instagram. A gente vai voltar com os textos do Antigo Testamento. E o pessoal do Face continua aí só um pouquinho, tá bom? Em nome de Jesus.